Bom, pessoal, então eu trouxe dois assuntos para a gente discutir aqui nessa análise de hoje. Os dois temas aparecem aí na capinha para vocês, aparecem no título também. Estão divididos certinhos aqui embaixo na linha do tempo, na minutagem que eu fiz. Vocês podem definir se assistem a um tema ou se assistem aos dois. Digo para vocês que os dois assuntos que eu vou discutir hoje são complementares. Vou tratar da questão energética aqui nessa análise de hoje com vocês, a geopolítica dos recursos energéticos, mudanças nas cadeias de suprimentos ligadas ao setor energético. Então são dois assuntos que vão mais ou menos na mesma linha, então convém assistir aos dois, é o conselho que eu deixo. O primeiro assunto que eu trago para a nossa discussão é uma discussão a partir de um artigo publicado recentemente pela revista Foreign Affairs. Diferente do que eu fiz ontem, que eu trouxe muito texto, muito print de trecho de texto, ficou uma coisa muito cansativa. Eu não gostei do vídeo de ontem, achei um vídeo bem cansativo, tinha assuntos demais, tive que passar correndo pelos assuntos, então eu vou dar uma enxugada na quantidade de textos e na quantidade também muito grande de assuntos para não ficar uma coisa muito cansativa. Eu achei bem cansativo o vídeo de ontem. Esse de hoje tem bastante informação, mas informação dentro de um mesmo assunto, não é tantos assuntos quanto eu trouxe ontem. E também não trouxe tanto print de texto para ficar discutindo aqui, eu trouxe mais a ideia sintetizada pelas minhas palavras. O artigo em questão que eu trouxe para a nossa discussão aqui é um artigo da revista Foreign Affairs. A revista Foreign Affairs é ligada ao Conselho de Relações Exteriores, que é um centro de estudos que, embora seja um centro de estudos que fica nos Estados Unidos, é historicamente ligado às oligarquias britânicas. Isso aí tudo remonta lá às oligarquias neocoloniais, círculos de estudo do Cecil Rhodes, que foi um grande neocolonialista. Ou seja, temos a nata das oligarquias financeiras ocidentais falando sobre a temática da geopolítica dos recursos energéticos num contexto de quarta revolução industrial. O cerne do artigo é esse. Claro, indico que leia o artigo, sim, indico fortemente que leia o artigo, mas mais do que indicar a leitura do artigo é indicar que vocês façam uma leitura cuidadosa. Trata-se de um pessoal que é bastante perigoso, produz uma linguagem bastante açucarada, o artigo é cheio de apelos ideológicos, cheio de demagogia, discurso ambiental, discurso social, então é preciso tomar um certo cuidado, claro, deixando claro aqui que a minha posição é uma posição contrária ao pessoal que produziu esse artigo. Eu vou fazer uma leitura crítica desse artigo, embora tenha várias informações que são informações boas nesse artigo aí. O título do artigo é o seguinte: Os minerais desaparecidos. Aí vem o subtítulo. Para mudar para a energia limpa, e aí já vem a demagogia, porque eles falam de energia limpa no começo do artigo, aí conforme a coisa vai avançando, a gente vai se perguntando o seguinte: mas que diabos de energia limpa esses caras estão falando? Eles só falam de aumento da destruição da natureza. Então há uma carga demagógica enorme no artigo. Porque a questão da energia limpa só fala a respeito da questão dos combustíveis fósseis. Tudo que não for combustível fóssil é tomado como ambientalmente viável, quando existe uma série de impactos ambientais muito graves produzidos pelas atividades que esses grupos propõem. Então é preciso observar a coisa por esse prisma. Para mudar para a energia limpa, entre aspas, a América, e aqui eles estão falando dos Estados Unidos, deve repensar as cadeias de suprimentos. Mais uma vez vemos essa expressão: mudar, repensar, reformatar as cadeias de suprimentos. Quando a gente usa essa expressão, estamos falando aqui de um processo de desglobalização. E por quê? Porque a globalização ela é caracterizada pelas cadeias de suprimentos que foram construídas. Essa ideia da interdependência entre os países, um país vendendo para aquele, comprando daquele outro, comprando insumo desse, vendendo o produto manufaturado para o outro, compra recursos minerais daquele, refina, vende para o outro. Todas essas cadeias de suprimentos, que são essas esteiras de trocas de produtos, de venda e compra de produtos, é ela que caracteriza a globalização tal como ela existe.
Se os caras vão reformatar as cadeias de suprimentos, eles vão transformar esse cenário. Aqui no canal eu já falei com você sobre termos que para mim são eufemismos. A globalização regionalizada é um processo de desglobalização. Por quê? Se eles estão formando cadeias de suprimentos amigáveis que trata de uma globalização dentro de uma bolha de países aliados, isso é um processo de desglobalização. Quando a gente vê Estados Unidos querendo romper com China, embora exista toda uma dificuldade concreta para se fazer isso, quando a gente vê a Europa rompendo energeticamente com a Rússia, a gente já está num processo de reformatação das cadeias de suprimentos. Já é um processo de desglobalização. Então, logo o subtítulo ele já arranca discutindo o processo de desglobalização. Aí eu coloco nas letrinhas em vermelho ali. A questão do clima faz parte da narrativa ética para a reformatação. E é a questão climática que está no centro aqui. Porque ao longo do texto, essa ideia do ambiental vai se decompondo. A menos que a gente só tome como ambientalmente viável aquilo que não produz emissão de combustível, emissão de gases estufa. Porque todo o resto que é proposto ali é extremamente impactante, que é uma coisa que eu sempre converso com vocês aqui. Existe o gás russo e existe o gás dos Estados Unidos. A Europa, ela optava pelo gás russo porque o gás russo é muito mais barato em função da quantidade, da forma de transporte, por N motivos. O gás dos Estados Unidos, em boa medida, e principalmente o gás de xisto, é extremamente caro e muito pouco ambiental. Só que a discussão se constituiu na mídia corporativa de tal modo que fez parecer assim, que comprar o gás russo, além de ser um gás politicamente associado a uma autocracia, ou seja, uma politização do tema do gás, isso foi feito pela OTAN, pelos Estados Unidos, pelos britânicos, o gás russo parece muito mais poluente. Tanto é que teve uma postagem lá do Mark Ruffalo, que eu até discuti com vocês aqui, que ele construiu uma sentença da seguinte forma: é preciso não comprar mais o petróleo russo para não abastecer um petro-estado autoritário, e ele também envolveu a questão ambiental, ou seja, os caras fizeram uma almôndega discursiva para, na verdade, chegar onde queriam, que era romper as relações econômicas e energéticas entre a Rússia e a Europa, evitar uma integração eurasiática. Todo o resto é narrativa, mas as pessoas compram as narrativas. Eu não estou desmerecendo a importância do discurso. Eu estou dizendo que existe um fundo concreto para a construção desses discursos, e não é preocupação ambiental, muito menos preocupação com democracia nem com liberdade. É uma competição de fundo econômico e por poder, se é que é possível desassociar uma coisa da outra. Trago mais uma ideia ali. O Estado canalizará investimentos, ali nas letrinhas em azul, o Estado canalizará investimentos para corporações éticas, entre aspas, ligadas à agenda da governança social e ambiental, ou agenda ESG, e muitas vezes aparece a agenda ASG também. Esse papo de agenda da governança social e ambiental é a criação de critérios éticos para falar de uma diversidade abstrata, de um ambientalismo abstrato, para criar critérios para excluir certas empresas, excluir certos estados, excluir certos agentes econômicos, para no final das contas só ficar no negócio, só ficar na jogada e ser privilegiadas aquelas corporações transnacionais que fazem parte do clube dos grandes interesses financeiros transnacionais, que, suspeito eu, serão aquelas empresas das quais BlackRock, Vanguard, State Street e Fidelity têm ações. Ou seja, os caras estão escolhendo que setores vivem e que setores morrem. A agenda da governança social e ambiental serve para isso. Não existe preocupação ambiental, não existe preocupação social nem com diversidade ali. Existe um discurso demagógico. E aqui tem um mapinha, então, menos texto, mais mapas, mais imagens, textinhos curtos, e a gente vai fazendo esse jogo. Para não voltar, eu achei cansativo, continuo me martirizando. Sim, eu me martirizo muito quando eu faço uma coisa que eu não gosto, né? Eu mesmo produzo algo que eu não gosto. Esse mapa, ele apresenta a quantidade e as reservas de lítio. E por que isso é importante? Porque o lítio ele é um componente básico da quarta revolução industrial.
A gente está falando do componente de baterias, estamos falando de carros elétricos aqui. Aí é importante observar esse mapa e a gente sobrepor aqui a questão de tensão que tende a acontecer no mundo. Se a gente observar os principais detentores do lítio, a gente vai perceber que deter um recurso ao mesmo tempo é uma bênção, uma possível bênção econômica, mas também é uma maldição. Se houver armas suficientes para defender aquele recurso, pode ser uma bênção. Se não houver uma unidade política e uma quantidade de armas suficiente para defender, pode ser uma maldição. Deem uma olhada no caso da Bolívia, do Chile e da Argentina. O México também possui uma quantidade mais menor de lítio. Os Estados Unidos têm uma boa quantidade, o Canadá tem uma boa quantidade. O Canadá é praticamente propriedade dos britânicos e dos estadunidenses, né? Politicamente é mais um puxadinho do Reino Unido. A China tem uma enorme quantidade, a Rússia tem uma certa quantidade, Congo, Zimbábue, a Austrália, a Áustria, Sérvia e tá aí o mapinha, tá? Deve ter mais alguma coisa aí, mas esse mapinha foi bem sintético. Se vocês pararem para observar a quantidade de... E eu não coloquei aqui o caso do Afeganistão porque os dados são muito imprecisos, né? O Afeganistão ele tem uma quantidade enorme de recursos extremamente caros no seu território, só que fica complicado até de fazer pesquisas lá, dado o ambiente complicado político que foi construído no Afeganistão. Logicamente que existem outras reservas pelo mundo, mas aqui trata-se de reservas exploráveis, né? Justamente por isso a importância dos Estados Unidos e da OTAN no geral continuarem estimulando atentados terroristas, o caos no Afeganistão, a integração do Afeganistão à economia eurasiática em condições de potencializar o modelo de quarta revolução industrial que tem sido alavancado pela China, é algo que as forças atlanticistas temem bastante, né? Então memorizem esse mapinha que ele é um mapa importante, né? Aí trouxe algumas questões ligadas à América Latina. Primeiro ali aparece a foto do Evo Morales e eu coloco ali um dizeres, como diz meu pai, né? um trechinho ali. O Evo Morales foi alvo de um golpe militar na Bolívia por seu projeto nacional para o lítio. A Bolívia tem uma enorme quantidade de lítio, o projeto do Evo era não só fazer um uso nacional do lítio, como desenvolver os carros elétricos de marca boliviana. Ele fez parceria, se eu não me engano, com a China, com a Alemanha, acho, se eu não me engano, né? Acho que sim, agora não me recordo exatamente, faz um tempinho que eu dei uma lida sobre isso. Para desenvolver carros bolivianos elétricos a preços populares, ou seja, ele tentou promover uma agenda soberana para o seu lítio, dentro da pauta ambiental, ou seja, passando na frente dos países da bolha atlanticista, e voltado para o popular. Ele contemplou ali, na realidade, o Evo Morales tentou fazer aquilo que a agenda da governança social e ambiental diz que vai fazer, que é um uso que seria tomando por princípio aquilo que a agenda da governança social e ambiental traz. Alternativa ao combustível fóssil com carro elétrico, inclusivo porque a preços populares, só que isso é inadmissível para as forças principais, para as oligarquias britânicas e estadunidenses, que esse projeto venha do Evo Morales, um sindicalista cocaleiro, um cara originalmente indígena, crie um projeto como esse e tente levar à frente um projeto soberano. Ou seja, a questão não é o carro elétrico, a questão não é a inclusão, a questão é o setor, as oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses encabeçando esse processo e monopolizando esse mercado. Quem não lembra do que o Elon Musk disse quando foi questionado a respeito do golpe no Evo Morales? Ele falou, não, a gente vai dar golpe, algo nessa linha. Aceitem porque a gente vai dar golpe mesmo, ou seja, os recursos que estão por aí são nossos. E lógico, o Elon Musk é um cara ligado à Tesla e aos carros elétricos e por isso que ele foi questionado no Twitter e fez essa postagem que eu acho que ele até apagou. Não sei se continua lá. Eu dei uma pesquisada e não encontrei mais o link original. Ou seja, essa postagem acho que já não existe mais. Ele falou, não, vamos golpear mesmo, é isso aí. O Evo Morales foi apeado, sofreu um golpe militar. O cara teve que fugir do país, foi derrubado do poder. A família dele foi perseguida, a casa do cara foi incendiada. Mataram até o cachorro do cara. Acho que não é palhaçada isso. Ou seja, o
cara foi apiado do poder por tentar um projeto soberano para o lítio. Aí embaixo eu trouxe o Manuel López Obrador, presidente do México. O López Obrador já propôs um projeto integrado na América Latina para blindar os recursos minerais dos países no atual contexto. Ele propôs uma parceria com Bolívia, Chile, Argentina e o México envolvido. O López Obrador tem um projeto energético soberano. Ele tem proposto não só para o petróleo, quanto para o lítio, que o México também possui. É preciso garantir a soberania dos combustíveis fósseis, porque são a energia que ainda movimentam a sociedade, mas é preciso também a soberania para as energias, as formas alternativas de energia. Ou seja, o López Obrador está com um olho no peixe e o outro no gato. O López Obrador tem sido uma das figuras políticas mais interessantes que a gente tem na América Latina. É um cara que tem várias propostas muito boas e tem um apoio popular enorme no México. É uma figura política bastante interessante. Aí aparece quem, né? Estava faltando a gente falar um pouquinho do Joe Biden aí, né? Uma fotinho dele, acho que mais honesta do que aquela imagem de tranquilidade. Eu acho que é melhor mostrar o presidente dos Estados Unidos nesse aspecto mais feroz dele aí, porque normalmente as ações dele vão nessa linha. O jeitinho dele de idoso, atrapalhado, que não consegue ler o teleprompter, que se perde ali, às vezes passa uma ideia aparentemente frágil do presidente dos Estados Unidos. Ele organicamente pode ser frágil, pode estar com seus problemas, mas é uma figura perigosa, num cargo perigoso, um cargo de poder, ou seja, né? Trouxe aqui uma imagem talvez mais honesta para representar o presidente dos Estados Unidos. Letrinhas em vermelho. O artigo da Foreign Affairs assinala que se o Joe Biden adotar a estratégia America First, que é o lema do Donald Trump e que em boa medida tem sido adotada pelo governo Biden também, para a energia, poderá fracassar, porque o contexto é muito complicado. O que a revista Foreign Affairs está colocando, o que esses setores analíticos ligados às oligarquias britânicas estão dizendo, e por isso tem uma levada diferente de alguns artigos e centros de estudos de pensamento yankee, é o seguinte: a hegemonia está posta à prova. Temos problemas para manter a hegemonia atlanticista no mundo. Precisamos de uma abordagem talvez mais sinuosa, uma abordagem mais sólida, uma abordagem menos agressiva para a gente não perder o controle geral. Tanto é que eu coloco ali nas letrinhas em azul. O caminho seria a construção de cadeias de suprimentos confiáveis, segundo a Foreign Affairs, com os Estados Unidos internalizando a produção de tecnologia, o que em boa medida eles estão fazendo mesmo. Tanto é que aquela parceria com Taiwan para levar a produção de semicondutores para o território dos Estados Unidos é uma forma de internalizar e depender menos de Taiwan. Os Estados Unidos estão tentando acelerar esse processo, para o caso da China, acelerar a integração de Taiwan, ou que isso aconteça de uma maneira mais truculenta por causa da conduta que os Estados Unidos têm tido de tentar promover a independência de Taiwan, que é uma parte do território chinês, só que com autonomia administrativa. Só que os Yankees estão sempre lá fomentando a independência, o que vai contra um acordo que eles mesmos toparam lá na década de 1970, que é o princípio de uma só China. Todos os assuntos referentes a Taiwan passam antes por Pequim, passam antes pela China, só que os próprios norte-americanos estão ferindo esse princípio que eles mesmos concordaram. É palavra, né, do governo dos Estados Unidos, e merda valem a mesma coisa. Aí tem duas figuras nessa fotinho, né? O Macron, o Emmanuel Macron, presidente da França, e o Olaf Scholz, que é o líder político alemão. Coloco ali: o Biden ainda precisa encarar a desconfiança da Europa continental em relação ao seu projeto energético, industrial, tecnológico. Tanto o Macron quanto o Olaf Scholz têm reiterado a posição de que o governo dos Estados Unidos está utilizando a crise atual para assediar e sequestrar as empresas europeias. Em boa medida, a responsabilidade por essa crise é do Macron e é do Olaf Scholz. Por quê? Porque quanto mais os dois prolongarem o apoio à Ucrânia, o prolongamento do conflito, esticarem as sanções contra a Rússia e alimentarem essa crise global, tanto mais a Europa vai penar.
sem o gás russo, a Europa é muito pouco competitiva. Tanto é que eu coloco ali nas letrinhas em azul. Inviabilizar a economia europeia para sequestrar as suas empresas. Esse é o projeto dos Estados Unidos. Se torna caro produzir na Europa, os Estados Unidos assediam as empresas europeias, e isso já foi apontado pelo Macron e já foi apontado pelo Olaf Scholz. Não estou dizendo que o Macron ou que o Olaf Scholz são soberanistas, até porque, em boa medida, eles produzem os próprios problemas dos quais eles estão reclamando. Eles são partícipes da crise, eles são produtores da crise, da qual depois eles reclamam. Se os Estados Unidos estão tendo condições de sequestrar as empresas europeias, é porque a crise produzida pelo conflito na Ucrânia está levando a isso. As sanções à Rússia estão levando a isso. Que é o que eu já falei aqui. Tu reclama de uma coisa da qual tu mesmo é responsável. Esse é o grande problema que esses dois caras estão alimentando. É um governo contraditório. Vez ou outra tentam defender no discurso seus interesses, mas na prática estão enfiando a população dos seus respectivos países numa crise cada vez maior. Mas o que é importante? Deixa eu voltar aqui. O que é importante é o crescimento da contradição. Essa contradição entre a Europa continental e o projeto atlanticista precisa crescer. A contradição entre a Alemanha e a França de um lado e Estados Unidos e britânicos do outro precisa crescer. Por quê? Porque apenas quando Alemanha e França conseguirem se desvincular desse garrote anglo e yankee, das oligarquias anglo e yankees que eu trago aqui para discussão, é que vão conseguir ter mais autonomia. Não é que eu estou torcendo por nacionalismo francês ou por nacionalismo alemão. A França, inclusive, é um país aí de caráter colonialista. Mas a divisão do atlanticismo, ou seja, uma briga no seio da OTAN, é importante, porque são os interesses hegemônicos. Não é que eu esteja torcendo por nacionalismo francês nem nacionalismo alemão. A minha postura é uma postura sul-global, de caráter popular, soberano. Não tem nada a ver com torcida por França ou por Alemanha. Mas, na medida em que a Europa continental afasta-se dos interesses dos britânicos e dos estadunidenses, existe uma divisão de forças. Isso é importante para abrir espaço para outras nações. Esse é o raciocínio. Trago aqui uma imagem de uma exploração do cobre, e temos alguns dados interessantes nesse artigo, que eles são apresentados exatamente dessa maneira. Então, é praticamente um artigo autodestrutivo, porque ele traz sentenças do tipo: esperemos uma transformação energética, uma transição para energias alternativas, ao mesmo tempo que impõe algumas sentenças que fazem todo mundo pensar: putz, mas dá para fazer isso aí? Que é o que eu tenho discutido aqui. Quando eu falo de cavalo de pau energético, que a Europa está promovendo, eu estou falando mais ou menos de uma mudança rápida demais, numa escala talvez impossível de executar, com a sociedade viva. Esse é o problema. É promover uma mudança muito drástica que destrua a economia e as condições de existência das pessoas. Destruição de emprego, destruição da economia no geral, da produção, aumento da inflação. Vai sobrar alguém para ver esse mundo aí reformatado? Ou a ideia é que não sobre ninguém, sobre meia dúzia de magnatas, lá como naqueles filmes tipo 2012, que os caras ficam numa arca, num esconderijo, e enquanto o resto se ferra? Essa é a questão. O mundo terá que, letrinhas em vermelho ali, o mundo terá que explorar em 20 anos mais cobre do que explorou em 5.000 anos de civilização. Dá para fazer isso aí? Essa é a grande dúvida que fica, entendeu? O projeto é bonito, é interessante, o cara carregando o carro em casa, mas dá para fazer isso aí? É execuível esse projeto? É o que eu questiono muitas vezes. Tem gente que me xinga: então tu é a favor do combustível fóssil. Não, eu sou a favor de manter a possibilidade de existência das pessoas. Ali embaixo aparece o seguinte: as atuais jazidas não dão conta da transição para o modelo de energias alternativas. Isso está no texto, tá? O próprio texto dos caras que defendem a transição energética traz a ideia de que as atuais jazidas existentes, que estão sendo exploradas, não dão conta da transição para o modelo de energias alternativas. Dá para fazer mesmo isso? Parece um texto bastante autodestrutivo, foi o que eu achei, pelo menos, né? Aí eu trago um mapinha,
E tem uma página que eu encontrei que tu pode pintar o mapinha que tu quiser ali, que para mim está sendo bem útil, né? Eu escolho os países e vou colocando, que é alguns dados que o próprio texto da Foreign Affairs traz, e são dados importantes, sobre alguns recursos importantes para esse contexto de quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial é esse salto para ultratecnologia, inteligência artificial, supercomputadores, mas também envolve biologia sintética, internet das coisas, temos aí uma série de transhumanismo, né, essa coisa é difícil caracterizar com poucas palavras o que seria a quarta revolução industrial. Existe um modelo apresentado pelo Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab está sempre falando sobre isso, e existe um modelo proposto pela nova Rota da Seda da China. Muitos princípios são parecidos, mas o fundo do projeto é completamente antagônico um em relação ao outro. Um é um projeto chinês e um projeto de integração eurasiática, e o outro é um projeto das oligarquias anglo-yankees. Tem gente que gosta de cruzar as linhas aí, fazer uma confusão que é proposital, que ela é espalhada na rede de maneira proposital, que é associar o Fórum Econômico Mundial à China. Isso aí é de uma desonestidade do tamanho do universo. O Klaus Schwab, já falei, foi recrutado pelo Henry Kissinger para disseminar as ideias atlanticistas das oligarquias britânicas e estadunidenses na Europa continental. Então é preciso fugir desse tipo de avaliação que é assim, ou é mal intencionada ou é errada, né? A Indonésia tem 30% do níquel, a China refina 60% do lítio, ela processa 60% do lítio e 80% dos minerais raros no geral. Ou seja, o mundo depende muito da China ainda. A China, não dá para dizer que ela tem a faca e o queijo na mão, porque os Estados Unidos estão toda hora tentando tirar a faca ou tirar o queijo. Mas ela tem muito para desenvolver o seu processo de quarta revolução industrial. Por isso a questão de Taiwan é fundamental, semicondutores, a questão da Coreia do Sul também é central no meio desse processo. Taiwan e Coreia do Sul têm condições tecnológicas, de produzir semicondutores de altíssima tecnologia em grande escala. É onde se produz a maior parte dos semicondutores do mundo. E o Congo tem 70% do cobalto. São alguns dados que são trazidos pelo artigo. Mas é interessante ver essa espacialização dos recursos, porque a gente entende em boa medida a espacialização dos conflitos, como a gente viu no caso do Evo Morales. Não é possível entender o golpe político no Evo Morales se a gente não entende a questão do lítio. Tem gente que associa o Evo Morales foi apiado porque é um indígena, ou seja, transformou uma discussão de fundo econômico, de soberania de recurso energético, numa questão identitária. Pode ser que a origem dele indígena e de sindicalista cocaleiro tenha a ver com a sua conduta política e isso desague numa certa conduta soberana. Mas associar ele ter sido derrubado ao fato dele ser um indígena, né? Até porque indígena por indígena tem o Iaco Pérez no Equador, que as oligarquias adorariam que subisse ao poder, e é um indígena, ou se apresenta como tal, e extremamente ligado aos interesses transnacionais. Trago aqui mais um retrato desse cenário, que é ali um mapinha dos países do Golfo Pérsico, exportadores de petróleo. Os Estados Unidos contam com eles, mas os países do Golfo Pérsico estão saindo cada vez mais do controle dos Estados Unidos. Trago ali algumas ideias. A primeira delas aparece em vermelho ali. Os Estados Unidos dependem de outros países para energias alternativas, mas, e aí eu passo para as letrinhas em azul, mas também estão com problemas com os seus parceiros habituais para combustíveis fósseis, ou seja, isso que eu botei os países do Golfo Pérsico. Do outro lado do Golfo, tem ali o Bahrein, o Catar, o Kuwait, Emirados Árabes, a Arábia Saudita, só que do outro lado tem o Irã. E o Irã tem vários problemas com os Estados Unidos. O petróleo iraniano seria fundamental nesse contexto de penúria energética. Aí os Estados Unidos têm problema com a Venezuela, tem problema com o Irã, tem problema com a Rússia e estão perdendo o controle do Golfo Pérsico. Sobra o quê? Aí vamos olhar então para o cenário de energias alternativas. Meu Deus, aí a gente volta para isso aqui. A gente volta... não vou voltar. Com aquela imagem do lítio e da distribuição.
essa imagem também serve, né? Porque a gente olha o caso da China, o processamento de 80% dos minerais raros. Ou seja, a coisa está feia no combustível fóssil, uma coisa está feia também na energia alternativa. O cenário não é muito auspicioso. O artigo está colocando justamente isso. É um cenário extremamente complicado para os Estados Unidos. Aí vem a parte contraditória, tá? Eu botei ali uma exploração de mineração qualquer, né? Coloquei ali só uma imagem ilustrativa, não tem nenhum objetivo pontual, é só ilustrar a imagem mesmo. E aí eu coloco algumas ideias ali, né? A primeira que eu coloco é a seguinte: o artigo propõe a aceleração das licitações para a exploração de novas jazidas minerais. Mas vem cá, a preocupação dos caras não era ambiental? Então essa coisa de acelerar a licitação para a exploração de novas jazidas minerais não vai fazer os caras saltarem certos critérios importantes? A preocupação é ambiental mesmo ou é promover o controle dos recursos globais por certos setores? Eu estou fazendo uma pergunta que é uma pergunta retórica. Porque a gente vê assim, quando bate o desespero, dane-se os critérios. A ideia é a seguinte: acelera a exploração de recursos quando ela for feita por países da bolha da OTAN. Quando for um país do sul global qualquer, a gente atira um monte de movimento ambientalista. Não estou fazendo uma crítica aqui aos movimentos, alguns sim, outros não. Mas a gente cria um monte de entrave ambiental para o país não poder explorar. Ou seja, que é mais ou menos a forma como o Macron lida com a Amazônia na Guiana Francesa e a Amazônia que fica no Brasil. Do lado francês, o Macron sempre foi entusiasta de derrubar para plantar soja, para produzir óleo, para exploração mineral. Enquanto no caso brasileiro a Amazônia tem que ficar intocada. É 2 pesos e 2 medidas mesmo. Eu coloco ali o seguinte também, letrinhas em azul. É um curioso caso de preocupação ambiental, não? Porque os caras falam em preservar a natureza, em não mudar e assim querem acelerar a licitação ambiental desde que seja para explorar minerais raros para a 4ª revolução industrial, para a revolução, digamos assim, né? Não retomando um termo que já existe, mas das energias verdes. Ia falar revolução verde, mas ia retomar uma coisa que não tem muito a ver. Finalizo ali com: a questão é monopólio de novas fontes de energia, tem nada a ver com preocupação ambiental. Essa é a questão central aí, né? Agora eu trago um segundo tema aqui, né? Que é algumas mudanças nas cadeias de suprimentos, algumas notícias recentes sobre a transformação dessas esteiras de compra e venda de produtos, só que ligado ao setor energético. Trago uma matéria curtinha da Reuters ali. Caixinha de texto desse tamanho no máximo, né? Aqueles que eu trouxe ficou uma coisa muito chata no último vídeo. A Noruega substituiu a Rússia como fornecedora número 1, respondendo por 33% do volume total, com a Rússia fornecendo 22%, disse o regulador em um comunicado. Para quem? Para a Alemanha. Até colori os países ali. Aparece a Rússia em azul, a Noruega em vermelho e a Alemanha em verde. A Noruega substituiu a Rússia como a principal fornecedora de gás, ou seja, o projeto de afastar a Europa e, sobretudo, a Alemanha da órbita da Rússia tem sido um projeto exitoso. O que garante a competitividade industrial alemã é, em boa medida, discuti várias vezes isso aqui no canal com vocês, os combustíveis, os produtos energéticos russos. Se a Alemanha ficar alijada disso, ela fica afastada do seu próprio crescimento econômico. O interessante é ver que a Alemanha, por um lado, ela estimula isso, embarca numa aventura da OTAN, e por outro ela reclama da sua perda de potencial econômico e do fato do Joe Biden estar assediando as suas empresas. Mas uma coisa é decorrência da outra. Uma coisa é consequência da outra. Esse é o ponto fundamental que tem que ser dito. Alguns dados que eu trago ali: aparece o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, gasodutos que ligavam a Rússia à Alemanha e que foram inviabilizados até não poder mais. Por quê? Porque é ali que está o caminho para o desenvolvimento econômico alemão. É no potencial energético russo. Essa conexão é fundamental, mas parece que historicamente a Alemanha e Rússia, sempre que estão próximas de ter uma conexão mínima,
As forças do Atlântico, britânicos e estadunidenses, não permitem que isso aconteça. Eu coloco ali, ó, a Rússia fornecia 52% do gás para a Alemanha em 2021. Aí caiu para quanto aqui? Caiu para 22%. Houve uma queda absurda da exportação, da quantidade de gás russo que chega na Alemanha. Isso é perda de competitividade para a Alemanha. É aumento do custo da energia para o povo alemão, aumento do custo da produção na Alemanha. Coloco ali também, está em marcha o projeto de afastar a Alemanha da órbita da Rússia e do seu crescimento econômico também. O crescimento econômico alemão. É um projeto que está sendo concretizado e a gente tem discutido insistentemente isso aqui no canal. Faz tempo que a gente está discutindo esse projeto, que agora chega no seu estágio, está chegando no seu ápice daqui a pouco. Começou com a inviabilização dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, afastando a Alemanha da órbita da Rússia, projeto que teve vários discursos, teve o caso do Navalny para tentar afastar a Alemanha da Rússia, agora tem o caso da Ucrânia. Tudo que pudesse, teve ataque às linhas, ataques terroristas à linha do Nord Stream 1 e 2, diga-se de passagem. O que não falta são indícios de que os caras estão fazendo de tudo para destruir a relação entre a Rússia e a Alemanha e destruir a economia alemã. Isso é que é importante que fique claro. Aí estão alguns números, né, da Noruega ultrapassando a Rússia, está aí o gráfico, a Noruega em primeiro, a Rússia em segundo, a Bélgica chegando, a Holanda chegando e a República Tcheca um pouquinho atrás. Ou seja, a ideia de internalizar dentro da bolha europeia, a questão energética, só que a quantidade não é suficiente. Tanto é que eu coloco ali em roxinho as letrinhas ali, né? O consumo de gás na Alemanha caiu quase 15%. É uma redução da atividade econômica, é aumento do preço para as pessoas. 15% é muita coisa. Ah, mas é só 15%. Não, é muita coisa. Isso gera um impacto considerável. Aí eu coloco uma sentença que parece até meio boba, vindo nessa altura do campeonato. A ideia parece ser fazer a bolha da OTAN romper cadeias de suprimentos com a China e com a Rússia. Afastar-se industrialmente da China e afastar-se energeticamente da Rússia. O grande problema é que para afastar-se industrialmente da China, a Europa precisa se industrializar. Só que sem a energia russa não dá para fazer isso. Quem vai fornecer esses produtos industriais e tecnologias? Os Estados Unidos? Essa é a ideia? Transformar a Europa num feudo, numa espécie de colônia dos Estados Unidos, ainda mais subalterna? É uma questão, é uma pergunta, né? Estimulante, na verdade, e que está praticamente sendo respondida pela realidade. Aí tem uma matéria interessante que eu trago aqui, né? A primeira carga de GNL, né, estamos falando aqui de gás, a primeira carga de GNL, o gás transportado aí por navios, chega ao terminal GNL da Alemanha em Wilhelmshaven. Eu não sei se é assim que se pronuncia, eu acho que a pronúncia em alemão é diferente. De onde é que veio esse gás? Aí é uma coisa assim que faz assim, ó, né? As coisas fazem total sentido agora. Os Estados Unidos, eu falei várias vezes aqui no canal sobre isso, trabalharam incansavelmente para inviabilizar o Nord Stream 1 e 2. Para quê? Para que o gás dos Estados Unidos, o caro e pouco ambiental gás de xisto dos Estados Unidos, se tornasse viável para a Europa, inviabilizando o gás russo. Aí eu coloco ali a seguinte informação que vem nessa notícia. O primeiro navio que chegou à Alemanha com gás foi com gás dos Estados Unidos, que é mais caro do que o gás russo. E quando se trata do gás de xisto, promove um impacto ambiental do caramba. É isso que é... Bom, essa é a realidade, né? Mais uma questão ligada à energia, já estamos chegando ao final aqui da análise daqui a pouco. A Índia compra mais petróleo do Ártico russo à medida que a demanda aumenta. A Índia desenvolve a sua economia, e desenvolve a sua economia alicerçada no petróleo barato da Rússia. A Rússia não vende para lá, não vende para o Ocidente e está mandando para o Oriente, que está se desenvolvendo com petróleo barato da Rússia e está ajudando a manter a economia da Rússia. O que aconteceu aí? A OTAN esperava sanções completas contra a Rússia, veio o Sul Global e frustrou esse projeto. Letrinhas em vermelho ali. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo.
e está comprando muito petróleo da Rússia. E eu coloco ali. A Rússia tornou-se o maior fornecedor de petróleo para a Índia. Antes era o Iraque. A Rússia mantém a sua exportação de petróleo e a Índia cresce com petróleo barato da Rússia. Uma mão lava a outra e o Sul Global frustra o projeto da OTAN de isolar completamente a Rússia. Por quê? Porque a coisa não saiu exatamente como os caras esperavam. Que é o que mais ou menos uma síntese do que eu coloco aqui, ó. Ali a Rússia pintada em vermelho, a China em amarelo e a Índia numa cor verde, verde bem escuro. Alvo de sanções no Ocidente, a Rússia voltou-se para o leste, que cresce com o seu petróleo barato. Enquanto isso, letrinhas em verde lá embaixo, a Europa tropeça em sua reconstrução das cadeias de suprimentos. O leste se desenvolve com petróleo russo, a Rússia mantém a sua exportação de petróleo e gás, enquanto a Europa perde competitividade. Quem embarcou no projeto errado no final das contas? Quem é que está penando muito com esse conflito na Ucrânia? Um dos alvos, com certeza, era destruir qualquer possibilidade de autonomia da Europa. E já que a gente falou em recursos energéticos do Ártico, trouxe um mapinha que eu sempre citava, mas nunca trazia porque não tinha imagens antes, que é aquele mapa a partir do Polo Norte. E prestem atenção na bagunça que é ali, a geopolítica do Ártico. Percebam que 50% da região do Ártico ali envolve a Rússia, daí tem os Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, temos e aí aparece a importância de bases na Suécia e na Finlândia para a questão do Ártico, a geopolítica do Ártico. Por isso, Suécia e Finlândia entrar na OTAN muito mais do que para fazer frente à Rússia, embora a Finlândia também seja fundamental para fazer frente à Rússia. A indústria de armas da Suécia é uma indústria bastante forte. Aí eu coloco algumas ideias. Primeiro em vermelho ali, parte do petróleo russo que antes ia para a Europa, petróleo do Ártico, agora vai para a Índia e para a China. Aí o que eu já tenho discutido com vocês eu coloco ali no final. A OTAN está trabalhando para ampliar a sua presença militar no Ártico, tema que eu já discuti várias vezes, ou seja, é uma geopolítica energética também. Temos pela frente aqui alguns tempos bastante turbulentos, mais do que o normal. Se é que existe normal, né? Se é que existe normal. A gente está mergulhando num processo cada vez mais atribulado e eu não vejo retorno, eu não consigo ver retorno para uma situação primeiro que para haver uma situação de maior tranquilidade, ou a hegemonia atlanticista seria recuperada e isso significaria o coturno deles pisando na cabeça de todo mundo, o que eu não consigo ver, ou essa hegemonia se desfazendo com Estados Unidos e britânicos aceitando passivamente a sua perda de controle, o que eu também não consigo enxergar. Por isso que eu só consigo enxergar um acirramento. Aí chegamos ao momento final, que é o momento urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu para quem gosta do canal, para quem quer apoiar o canal. Pode apoiar, todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo do vídeo também. Pode apoiar por boleto ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está ali o link do Apoia-se, está ali certinho o endereço. Pode apoiar através do Pix, através da chave Pix, que é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com, ou pode ajudar pelo YouTube mesmo, tornando-se membro aqui pelo YouTube no botão Seja Membro que fica embaixo do vídeo. Agradeço a todos que apoiam, são vocês que mantêm esse trabalho funcionando todos os dias. E pode ajudar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.